Motorista que atropelou um homem depois de briga de bar é preso em São Paulo. A vítima teve um braço amputado. A polícia concluiu que o caso não era de um simples atropelamento, mas de uma tentativa de homicídio. 15 suspeitos de integrar a maior facção criminosa do país são presos no Vale do Paraíba, em São Paulo. Resgatadas 30 pessoas que viviam em condição similar à escravidão num garimpo clandestino no Pará. A Justiça Eleitoral define o tempo de cada partido e a ordem de exibição da propaganda no rádio e na TV. Presidente dos Estados Unidos diz que mercado entraria em colapso se ele sofresse um impeachment. O dólar não para de subir. A moeda americana já vale R$ 4,12 no câmbio comercial. A polícia faz buscas na casa da ex-presidente argentina Cristina Kirchner, suspeita de corrupção. Cai liminar que suspendeu punição de Paulo Guerreiro por doping. O atacante do Internacional só deverá voltar a jogar no ano que vem. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Está preso o motorista que atropelou de propósito um homem depois dos dois discutirem num bar em São Paulo. A vítima teve o braço direito amputado. Hoje aconteceu uma acareação na delegacia. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro obteve uma liminar na Justiça para soltar os 5 jovens detidos segunda-feira durante a operação das Forças Armadas nos complexos da Maré, da Penha e do Alemão. E hoje foi enterrado o corpo do 3º militar morto em confrontos com traficantes. Em nota, o Comando Militar do Leste voltou a afirmar que o soldado Marcos Vinícius levou apenas um tiro, mas diz que somente um inquérito policial militar vai mostrar o que de fato ocorreu. 15 pessoas foram presas no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, suspeitas de traficar drogas. Entre os detidos estão 2 policiais civis. E com a quadrilha foram encontrados carros de luxo, drogas e também armas pesadas. A polícia prendeu um homem que assaltava clínicas dentárias em Santo André, que fica na Grande São Paulo. Um outro suspeito está sendo procurado. Câmeras de segurança gravaram a ação dos criminosos que dominaram funcionários e clientes. Foram anunciados hoje o tempo e a ordem dos partidos durante a veiculação da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. A presidente do TSE, Rosa Weber, fez o anúncio depois do sorteio desta quinta-feira em Brasília, 7 da manhã e ao meio-dia. Na TV, à 1 da tarde e às 8h30 da noite. 3 candidatos à presidência da República fizeram hoje o chamado corpo a corpo com eleitores no interior de São Paulo e também no Distrito Federal. Ciro Gomes, do PT. Álvaro Dias fez corpo a corpo em São Paulo. Lula recebeu a visita do ex-presidente da Colômbia em Curitiba e Geraldo Alckmin viajou para Pernambuco. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A Polícia Federal Argentina fez buscas na casa da ex-presidente do país, Cristina Kirchner. Os policiais deixaram o prédio em Buenos Aires com várias malas. As buscas foram autorizadas pelo Senado e aconteceram em 3 propriedades da ex-presidente, investigada por suspeita de participação em um esquema de corrupção que envolvia o pagamento de propina de construtoras em troca de contratos com o governo. A atual senadora tem imunidade parlamentar e se diz vítima de perseguição política. Daqui a pouco, o estudo revela que denúncias de violência contra crianças aumentam 10% em um ano. O Ministério do Trabalho resgata mais de 30 trabalhadores que viviam em condições semelhantes às da escravidão. Você vê que o dólar teve a 7ª alta seguida e fechou hoje o dia a R$ 4,12. A gente volta já já. Os aposentados que necessitarem de auxílio permanente de um cuidador terão direito a um adicional de 25% no benefício mensal pago pela Previdência. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, mas o governo vai recorrer. E o INSS diz que a medida pode custar R$ 3,5 bilhões por ano.
No Ceará, 6 candidatos disputam as eleições para o governo do estado. São mais de 6 milhões de eleitores no Ceará. As praias paradisíacas são destino de turistas do mundo todo. Mas apesar de tanta beleza, o futuro governador do estado tem grandes desafios pela frente. Somente nos 7 primeiros meses deste ano, já foram registrados mais de 2.000 homicídios em todo o estado. 7 chacinas, uma delas a maior da história do Ceará, com 14 mortes. Por isso que as medidas para a segurança pública são fundamentais entre as propostas dos candidatos. Em instantes, presos são transferidos de delegacia destruída depois de revolta popular. A justiça suíça derruba liminar e Guerreiro volta a cumprir punição por doping. Você vai ver já já. Um levantamento divulgado hoje mostra que as denúncias de violência contra crianças e adolescentes cresceram mais de 10% no Brasil em apenas um ano. São casos de negligência, abuso sexual, agressões físicas e psicológicas. O Ministério do Trabalho resgatou mais de 30 trabalhadores que viviam em situação semelhante à escravidão no Pará. Esse foi o maior resgate em áreas de garimpo no país. A polícia teve que transferir todos os presos de uma delegacia no interior do Amazonas depois de uma revolta popular que destruiu parte do prédio e deixou uma pessoa morta. A confusão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o mercado financeiro pode sofrer sérias consequências se ele enfrentar um processo de impeachment. Reportagem de Cleide Clark. No futebol, esquentou a briga pela liderança do Campeonato Brasileiro e agora a diferença entre os dois primeiros colocados é de apenas 1 ponto. A Justiça Suíça derrubou uma liminar que permitia ao atacante Paulo Guerreiro atuar normalmente. Com essa decisão, o jogador do Inter volta a cumprir punição por doping e só poderá retornar aos gramados no ano que vem. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.